Olá, boa noite, graça e paz para todos. Neste momento, quero fazer uma reflexão, trazer uma reflexão da Bíblia e comentar a respeito de alguns assuntos aqui, com respeito à carta de Judas, que foi um dos discípulos do Emanuel, que andou com ele. Você sabia que essa carta ela já foi escrita, provavelmente o juízo já estava em evidência? O juízo final já estava em evidência. Os últimos acontecimentos, os últimos dias que o sistema religioso ainda aguarda para um futuro sem fim, que nunca vai chegar. Mas essa carta, ela foi escrita já no juízo. O juízo já estava acontecendo, mas você pode dizer, como você pode provar um absurdo desse? Com a própria palavra. Veja o que diz, o que ele diz, e depois tire suas conclusões e veja que está certo. Capítulo, que não tem capítulo, no versículo 3 em diante. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estava escrito para este mesmo juízo. Veja aí, se ele falasse para o juízo lá nos confins, não, mas ele falou este mesmo. Veja como está a palavra. Este mesmo juízo, que já estava em evidência. É só considerar a Bíblia, considerar a palavra. Então, aqui ele coloca e dizendo, continua, homens ímpios que converte em dissolução a graça de Deus e nega a Deus, único dominador e Senhor nosso, Cristo. Que nós observa que era exatamente aquela mesma expressão do apóstolo Pedro, que nos últimos dias se levantaria escarnecedores. Não é diferente esse assunto. Não vai levantar não, como muitos dizem. Nos dias de Pedro, nos dias de Judas, já tinha se levantado esses homens cruéis, escarnecedores, homens maus, soberbos, esses que fala aqui, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos, e exortava a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos.
porque se introduziram, não vai introduzir, se introduziram. Alguns que já antes estava escrito para este mesmo juízo. O juízo já estava em evidência. E esses falsos ensinadores, esses falsos profetas, já tinham se levantado para perseguir os santos, denigrir a fé dos santos, atrapalhá-los, para eles perderem. Aqui vejo que o versículo 4 diz, continua dizendo, né? Que são homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus único, Senhor nosso, Cristo, que é o Salvador. Então, ele até aponta para o povo que foi tirado do Egito e desobedeceram, e que Deus fez eles, que Deus destruiu aqueles que não creram, que na obra que Deus fez lá no Egito, que blasfemaram, que murmuraram, todos aqueles, durante aqueles 40 anos, Deus fez eles perecer no deserto. Então, a saída daquele povo do Egito, que Moisés representava aquele que foi enviado para resgatar aquele povo de lá do Egito. Moisés era uma figura de Cristo. E observe que foi 40 anos para eles herdarem a terra prometida. Com a morte de Cristo, não foi diferente. Cristo veio para estabelecer o seu reino. Eles, porém, rejeitaram, não quiseram. Então, houve a maneira como aconteceu, Cristo foi crucificado, foi morto, mas porque isso estava escrito, tinha que acontecer. Mas ele era aquele que veio resgatá-lo. Ele sempre foi. Rejeitaram, mas pagaram caro por isto. Da morte de Cristo até o juízo para a redenção, o triunfalismo total do reino da glória de Deus também foi 40 anos. Do jeito que foi lá com Moisés, que eles peregrinaram no deserto, 40 anos até entrar na terra prometida, a mesma coisa ficou Israel sem o seu rei, até o juízo. Depois da morte de Cristo, eles peregrinaram, a casa ficou deserta. 40 anos, até que eles lamentaram, choraram, desejaram a morte na perseguição que houve em 70 depois de Cristo. Foi tão terrível. Então aqui, Judas já estava escrevendo essa carta dentro do juízo, já estava em evidência. E ali eles falam da destruição dos homens ímpios. Versículo 15, esses homens ímpios era todo judeu ímpio, profano, blasfemo, incrédulo, que não creram, mas perseguiram. Veja, versículo 15. Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios. Não é do mundo, como alguns pensam. Dentre eles, dentre o seu povo, todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que eles fizeram. Eles eram o povo escolhido. Eles eram o povo eleito. O sistema religioso não consegue enxergar isso. Ele joga todo mundo, mas não era todo mundo.
era dentre eles, dentre os judeus, todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Contra quem? Contra o Pai, contra o Filho. As blasfêmias, lembre-se, quando Cristo estava operando maravilha, fazendo milagre, eles blasfemavam e dizia que ele estava expulsando demônio pelo Espírito de Beelzebul. Lembre-se que os discípulos chegavam até onde estava Cristo, dizendo que eles não tinham gostado das palavras deles, e toda planta que meu Pai não plantou será arrancada de dentro do seu reino. E o reino dele era Israel. Sempre foi. A igreja deu um jeitinho de ocultar isto e colocar-se no lugar de Israel, e assim enganou o povo o tempo todo. Mas aqui a palavra mostra claramente que o reino dele sempre foi Israel, mesmo que muitos rejeitaram, mas o remanescente sim foi salvo. Os que creram nele, os piedosos, os pobres, os humildes, esse povo sim alcançaram a misericórdia e foram redimidos, e já reina com ele em glória. Então veja mais um versículo para completar aqui, que o tempo já está se acabando. Versículo 23. Veja que já estava o juízo, o fogo que fala a Bíblia, que o povo diz que é um fogo que o mundo vai ser destruído com fogo. Não, Cristo não disse que ia destruir o mundo com fogo, e sim os homicidas. Ele disse que ia incendiar o quê? A cidade deles. Lembre-se do capítulo 22 de Mateus, quando ele diz que o dono, o rei, se encolerizou com eles, incendiou a cidade deles e matou os homicidas. Era esses aqui que ele estava falando. Os ímpios, fariseus, escriba, todo que era mal, todo que era blasfêmio e perseguidor dos justos e dos fiéis, que matava os profetas, eram esses homens. Então aqui, versículo 23, veja a palavra que diz: salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Aqui está. Eles já estavam passando pelas provas de fogo, cidades incendiadas. E aqui o apóstolo pedia para que os irmãos pudessem ajudar a arrebatar-se algum daqueles irmãos do fogo que já ardia sobre eles. Mas o sistema religioso diz que isso é o fogo do inferno, que quando a pessoa ganha uma alma para Jesus, arrebata-o do fogo. Isso é mal interpretado. Isso é um erro. Aqui a palavra está dizendo que ele pedia para que aqueles irmãos, se pudesse ajudar, tirasse, salvasse algum daqueles irmãos que estava passando por aquela situação, pelos aqueles incêndios que a cidade estava sofrendo. E ele já pedia para os irmãos: vá lá, se puder, salve, arrebate-os do fogo. Entendeu como é a palavra? Mas o sistema religioso interpreta tudo, querendo saber todos os mistérios, mas a palavra aqui é simples, nós temos que compreender como ela está na sua simplicidade, não precisa rodeio, não precisa exegese, hermenêutica, tanta coisa e não passa de nada. Portanto, Deus abençoe, e podemos até ainda completar esse assunto em outra oportunidade, mas aqui já estava em evidência o juízo. Deus abençoe. Não esqueça de dar o like nesse vídeo e ativar o sininho. Se puder também, compartilhe. Obrigado por assistir. Deus abençoe. Amém.